Então é isso. Hoje a gente tem. Ah, quem tá aqui? A Jaque tá aqui hoje, você viu? Tá chique, É. né? Achei. E sabe o que eu achei que ela ia ficar, Lu? Achei que ela ia Hum. ficar lá no estudo do Desmond Tutu. Achei que era toda terça. Aí falei, será que ela vai ficar lá? Mas aí você vê, né? Então hoje a gente chegou no capítulo, na aula 10, né? O capítulo 9 do Pagola. E do que ele está falando aqui? Qual que é a nossa conversa hoje? A nossa conversa hoje gira em torno de um Jesus que tem talvez como centro da sua mensagem, como coração da sua mensagem, o reino de Deus. Então, eu gosto muito de pensar que a gente precisa entender o que quer dizer reino de Deus. Na verdade, talvez um passo atrás, e é isso eu acho é o que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando olhar para o Jesus mais próximo da gente. Um Jesus que viveu, que caminhou, que sofreu. Um Jesus que faz mais sentido para cada um de nós, entendendo que ele sofreu que nem a gente, que ele chorou que nem a gente, que ele se decepcionou algumas vezes como a gente, que ele que ele nem sempre conseguiu fazer tudo o que ele queria no sentido de vontade, né? Onde ele se entregava e deixava a vontade do Pai fazer sentido na vida dele, e que às vezes para nós parece que é quase impossível. Mas para Jesus, caminhando como um homem e dando o exemplo e o seu testemunho chegando até nós, faz com que a gente entenda que isso é possível. E talvez vá cair algumas escamas dos nossos olhos hoje. Uma das coisas que tocou meu coração foi a expectativa de um Messias que mude toda a realidade, entende? E que de vez em quando a gente tem isso, né? Pelo menos para mim, de vez em quando a gente olha e fala, podia ser mais fácil, podia ser de outro jeito, ele podia ter vindo e resolvido tudo. E eu acho que esse pensamento até o povo da época tinha também, né? Se você imaginar que eles esperaram o Messias durante muito tempo, e os judeus, né, grande parte deles, ou todos eles ainda esperam o Messias, né? Alguns, enfim. Mas eles esperam um Messias libertador, um Messias que venha com fogo, um Messias que venha com força, que talvez combata, né? Combata o povo opressor do seu povo, né? Que defenda o seu povo e que talvez não ensine nada para eles, entende? Eu acho que Jesus vem nessa proposta. Ele não veio só para libertar a gente, ele veio para nos ensinar, veio para nos mostrar o caminho, para falar, ó, é necessário que a gente caminhe por aqui, é necessário que a gente faça parte do reino de Deus, é necessário que o reino de Deus tenha súditos que entendam o que é o reino, é necessário que a gente tenha amor por um Deus amoroso e compassivo. Eu acho que é por aqui que a gente vai caminhar hoje. Beleza? Vamos tocar? Então, o tópico um diz assim, ó, Jesus e o reino de Deus. O coração da mensagem e da atuação de Jesus é o anúncio do reino de Deus. Tudo o que ele diz e faz está impregnado dessa convicção. Deus quer instaurar o seu reino, quer transformar o mundo, quer renovar a vida das pessoas. A boa nova que Jesus proclama não é uma doutrina, mas uma realidade viva e atuante. Jesus não fala de uma ideia abstrata ou de um conceito teológico distante. Quando pronuncia as palavras reino de Deus, ele fala da ação eficaz de Deus, que está acontecendo agora, aqui, na história humana. Não se trata de um sonho futuro, mas de um movimento presente. Uma força divina que começa a atuar através das suas palavras, gestos e curas. Por isso, o reino não se identifica com um território, nem com uma instituição, nem com um sistema religioso. É um modo como Deus está reconstruindo a vida humana, libertando o que está oprimindo e curando o que está ferido. Jesus o anuncia com compaixão. Jesus o anuncia com paixão, porque vê o reino, porque vê no reino a resposta de Deus à dor do mundo. Para Jesus, o reino é a boa notícia por excelência. Deus não é indiferente, nem distante, nem cruel. Deus está se aproximando dos pobres, dos doentes, dos pecadores, dos que sofrem. Ele vem para restaurar a vida e transformar as relações humanas. Por isso, o reino é, ao mesmo tempo, graça e desafio. Graça, porque tudo é dom de Deus.
Desafio porque exige conversão e mudanças de realidade, de mentalidade. Quando Jesus cura, perdoa, acolhe e compartilha a mesa com os marginalizados, ele está tornando visível o que é o reino. Cada gesto de misericórdia é um sinal que Deus reina onde há compaixão. Pagola mostra que Jesus não veio fundar uma religião nova, mas revelar o coração de Deus. Quando ele anuncia o reino, está dizendo que Deus não se contenta em observar o sofrimento do mundo. Intervém para libertar. Este reino não nasce em palácios, mas nas relações humanas, restauradas pela misericórdia. Toda vez que alguém é curado, perdoado, acolhido, o reino está acontecendo. Isso significa que a fé cristã não se mede por adesão a dogmas, mas por participação ativa no projeto de amor de Deus. Ser discípulo é tornar visível o reino no cotidiano, no cuidado, na justiça, no serviço e na compaixão. Deus nos convida a viver a espiritualidade do reino, uma fé dinâmica, comprometida, transformadora. Como diz Pagola, o reino é a boa notícia de um Deus que quer ver os filhos e filhas felizes e livres. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é um tipo de coisa que a gente conseguiria conter, segurar, guardar. Algo que talvez para nós fosse importante para que a gente guardasse no melhor lugar. O reino de Deus é um modo de vida. O reino de Deus é um jeito diferente de olhar para o mundo que jaz do maligno e tentar impregnar nele amor, compaixão e misericórdia, como Deus fez. O reino de Deus é um jeito novo de viver. O que Jesus trazia curando, abraçando, conversando, chorando, se derramando sobre eles é exatamente isso. Jesus veio proclamar o reino de Deus de uma maneira que o seu povo, entendendo isso, pudesse caminhar em direção ao reino de Deus. O André, essa semana, ele fala sobre, na pregação de domingo, ele fala sobre esse jeito de trazer o reino de Deus para nós, trazer o reino de Deus para perto, trazer o reino de Deus como se já fosse pleno. Caminhar num lugar onde a gente conseguisse entender que o reino está lá plenamente, mas já está aqui, já começou na nossa vida, na vida daqueles que nos veem, na vida daqueles que olham para nós e conseguem vislumbrar, nem que for uma faísca, sabe? De um Deus vivo e que transforma. Porque se nós não mostrarmos o reino de Deus na nossa caminhada, como Cristo nos ensinou a fazer, como cristãos que somos, as pessoas não vão enxergar o reino de Deus. Isso, assim, para mim é claro, entende? Então, agentes do reino de Deus somos nós, os cristãos. E acho que muito disso a gente às vezes deixa para o outro, entende? Às vezes a gente fala, poxa, é necessário que se faça mais, é necessário. Se eu te... ou talvez alguns pensamentos assim. Quando eu me aposentar, sabe? Deixa eu me aposentar que aí eu consigo ajudar. Deixa agora eu melhorei, saí. Deixa eu melhorar um pouco mais do emprego, aí eu consigo. Deixa eu. É que eu moro muito longe. É que outras pessoas fazem melhor que eu. E o chamado de Jesus é para que a gente seja transformado a cada passo que a gente dê em direção de um reino pleno. Que a gente caminhe do jeito que a gente está. E que a gente se ajude e, a partir desse ajudar, esticar o braço. De novo, uma conversa, um olhar, um abraço, um aperto de mão, uma oração. Isso é reino. Entende? Então, o que que a gente não pode fazer? Eu acho que o que a gente não pode fazer é achar que a gente não pode fazer nada. Eu acho que isso talvez seja a pior coisa. Esse sentimento de que, de qualquer uma dessas coisas, dessas desculpas que a gente tenha. Enfim, eu queria ouvir vocês. O que que é o reino de Deus para vocês? Se a gente está no caminho certo, se a gente. Enfim, né? Quando Jesus veio proclamar o reino de Deus, que reino ele veio proclamar? O que que era isso?
E como é que a gente tem interpretado isso, enfim. É, eu me lembro de Jesus falar, né, que o reino de Deus está dentro em vós, né? Então eu acho que é uma mudança de mente, uma mudança de dentro para fora, que que é no dia a dia, com a passando tempo com Deus e conhecendo Deus através da sua palavra. Para mim, eu acho que é isso. E aí, consequentemente, eu vou mostrar esse reino de Deus que já foi revelado a mim. Aí eu vou falar do alívio do meu coração e com isso as pessoas começam a crer na palavra de Deus através da minha vida. Para mim é isso. Amém. Eu acho que é isso também. Eu concordo com a Lu e também assim, eu sempre pensei que Jesus veio ele ensinar como Deus é, né? Também ensinar como Deus é, porque o que ele fazia, o que ele ensinava, usou assim métodos diferentes, né? Várias, ele usou parábola, usava a simplicidade, a humildade. Então, ele usou várias formas para as pessoas entenderem, né? Eles esperavam o Messias veio, eles não aceitaram o Messias. Jesus fez tudo para que eles pudessem crer, né? Nele, mas eles esperavam uma autoridade que com, com armado, né, para destruir os romanos e não aceitaram Jesus que veio humilde, mas ele veio para mostrar como Deus é, cheio de amor, o que Deus nos ama muito, né? Um amor sincero. Não importa como você é, Deus te ama. E Jesus veio mostrar isso, e o que ele fez, né, os métodos que ele usou, foi tudo isso. A humildade, principalmente, o amor, né? Eu acho isso. Ele veio para mostrar como Deus era, ensinar como era o rei. E através disso, a gente fica conhecendo como é o reino dos céus. Isso Isso aí. aí. Perfeito. Gi? Obrigado, Marisa. A semana passada, eu estava assistindo um vídeo, eu não me lembro exatamente o nome da pessoa que postou o vídeo, mas ele falava que o reino de Deus é muito mais do que o que nós hoje buscamos dentro das igrejas. Hoje nós temos um Deus ministrado por muitas igrejas, é, é, ele é impossível de entrar nos céus. É impossível a gente servir a Deus da forma correta. Eu não sei se estou conseguindo me expressar muito bem. Mas eles colocam um Deus num patamar e o céu num patamar que nós não vamos conseguir atingir nunca essa estatura. A gente não pode, a gente não consegue. E Jesus veio para nos mostrar, na verdade, que o reino, ele é de uma simplicidade, de uma forma de cuidado do órfão, da viúva, de anunciar o reino através dessas pequenas coisas. E que nós podemos ser esse reino na vida de muitas pessoas nessa simplicidade. E são tantas regras e tantas formas de limitar o nosso acesso a Deus, quando na verdade Jesus veio para ser esse acesso, para nos dar esse acesso ao Pai. Então, nós, como servos, nós somos esse reino e nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas e demonstrar esse reino na vida deles. E essa simplicidade que muitas das vezes elas ficam escondidas atrás de um monte de regras impostas por homens para que a gente tivesse como que se a gente conseguisse driblar e conseguisse ter um acesso distinto, um acesso de outra forma, que não aquela que Jesus veio para nos mostrar qual é a forma certa de ter acesso ao reino. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar muito bem. Você tem razão. Aí me lembra a fala de vocês não entram e impedem aqueles que querem entrar. Porque os publicanos e as prostitutas eles estão entrando no reino do céu antes de vocês.
Porque vocês creem que há regras. Vocês creem que existe um jeito certo de orar. Que existe um jeito certo, existe um dia certo, um jeito certo, a roupa certa, o jeito de falar certo. E vocês se preocupam com o que está, com o externo, não com o interno. É assustador. Jesus fala de maneiras para nós que deveria ser mais claro para cada um de nós. Como é que a gente não entende isso? Como é que a gente quer colocar o terno no domingo com a Bíblia e falar as palavrinhas corretas para que a gente seja bem visto e a partir disso a gente vá para o reino dos céus? Como Sendo regra, que, né? é exato, sendo que quando a Lu começa a falar sobre uma mudança de dentro para fora. Se você não mudar o mínimo, a conversa com o Nicodemos é fantástica para mim, ele vai exatamente por esse caminho. Estou falando com você de coisas da terra e você ainda não entendeu. Vão sobre nascer de novo só. Tem um jeito certo de fazer. Oportunidade de refazer o que você tem feito. E você não está entendendo, imagina quando eu começar a falar das espirituais. Então, se a gente está conversando aqui sobre como é que a gente está orando, como é que a gente está se sustentando, como é que a gente tem se olhado, como é que a gente tem se perdoado, e isso é difícil para nós, imagina quando a gente começar a falar sobre coisas maiores, sobre transformação de vida, sobre testemunhos que modificaram milhares e milhares de pessoas a partir de uma fala. Entende? Quando falar sobre o Espírito soprando sobre nós e fazendo coisas inimagináveis. Milagres de pessoas que a gente não vai nem imaginar como é que é. Como é que o seu testemunho toca a vida de uma pessoa e cura ela. Entende? Quem faz isso é o Espírito, mas isso ainda não dá para a gente conversar. O que dá para conversar agora é sobre perdoar, refazer o que foi feito, sustentar o próximo. Então, é isso. Não existe uma fórmula certa da gente fazer a coisa. O que a gente precisa saber, e aí de novo para Nicodemos, é que para Nicodemos não, aí ele vai falar isso em Nicodemos, vai falar para a Samaritana. A gente precisa fazer em espírito e em verdade. Essa é a grande questão. O que que a gente tem feito? A gente tem feito com o coração, a gente tem feito de um jeito certo, a gente tem feito com o coração correto, a gente tem feito com a intenção correta. A gente tem feito, a gente tem caminhado, mesmo sem saber exatamente como fazer, entende? A gente tem ido em direção ao outro, enfim, né? Fala aí, Paulo. Ô, Paulo, pode falar, por favor. Eu não sei se eu vou conseguir formular corretamente aqui a dúvida ou a- o questionamento a partir do que está sendo apresentado e sendo discutido aqui, mas é o seguinte, o Anderson falou o seguinte, o reino de Deus ele não se identifica com um território ou uma instituição. O reino é uma boa notícia, ele é graça, desafio. É, Deus reina onde há compaixão. É, a minha questão é a seguinte: será que a gente também não, a partir do momento que a gente institucionaliza a religião, o cristianismo, ou a forma de cultuar a Deus, a cultuar a Cristo, quando nessa proposta que está sendo apresentada aqui para nós, basicamente ela explode toda essa instituição, toda essa relação, porque se o reino de Deus ele pode se apresentar aonde há compaixão, pode ser que exista o reino de Deus no meio de pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. Nós perdemos o monopólio, a nossa segurança, de alguma maneira. Digamos, é revolucionário. E as Paulo, pessoas têm medo, nós temos medo, nós queremos segurança, nós queremos dizer, não, existe um jeito certo de fazer as coisas, é assim, é dentro dessa caixinha. Se você não está dentro dessa caixinha, você não está no nosso grupo, é mais ou menos, não sei, entende o que eu quero dizer? sim, sim. Foge completamente daquilo que a gente está habituado e está acostumado. De como que Sim. a gente foi feito, ou como a gente tem feito. Então, a impressão que toda vez que eu leio o texto do Pagola, eu tenho a impressão de que a gente não está entendendo, a gente não entendeu muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Tem até uma O, música do Roberto Carlos que fala assim, vem dizer tudo de novo. Eu acho que tá precisando voltar e falar, vem dizer, porque acho que a galerinha não entendeu muito bem esse negócio, entendeu? é, e essa- Porque a gente vai criando muros, vai criando instituições, vai segregando, vai dizendo, não, você não é, nós somos.
Entre as próprias denominações existe essa diferença, tem, aquela denominação é mais herege, essa não é, essa aqui é seita, essa não, apresentamos o Cristo verdadeiro. Então, cara, só tá explodindo as ideias aqui. Tem uma Mas, parte Paulo, que tem uma pode parte falar, que pode falar. tem uma parte que os discípulos falam assim: Jesus, teve uma galerinha que estava expulsando o demônio no seu nome e tal, não sei o quê. E eles estão preocupados, mas, pô, é nós que temos aqui a forma, estamos com você, aquela galera ali que está falando coisas parecidas com você. Não, se não, se não é contra nós, é por nós, estamos juntos, entendeu? Jesus traz essa dimensão, só que nós fica meio enciumado, né? Acho que a gente tem um monopólio de como deve ser feito, de como a gente apresenta uma fórmula fechadinha, de como adorar a Deus, de como cultuar, enfim, eu tô aqui viajando conforme vocês estão falando, porque, cara, é revolucionário. Também quero falar Eu, uma coisa assim. pode Jesus, falar, Marisa. ele mostrou, ensinou o que é ser mestre, servindo uns aos outros, né? Na importância de servir um ao outro. Que interessante, né? E mostrando ser mestre, mas a importância de servir um ao outro. É muito interessante. Jesus é demais. Lavando os pés, né, Marisa? Pois é, Lavando os pés. Sem, abraçando insti- os leprosos. sim, Meu sim, sim. Deus, é uma coisa assim que... Ai, será que a gente ia fazer isso? Queria fazer, eu quero fazer isso. É isso, mas acho que é isso, Marisa. Quando a gente pensa, o que que a gente pode fazer? Entende? O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer salgado e vender no fim do culto para a gente poder auxiliar algo que a gente acredita, entende? Para a gente Ah, poder ajudar na verdade. missão, nessa instituição que a gente crê. Porque É, Jesus não veio instalar uma religião, ele não veio fazer isso, ele não veio institucionalizar. Pelo contrário, quando ele chega, ele vai contra as religiões. Agora, quer dizer que toda instituição é errada? Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de organização. E esse é o problema, quando a organização engole o organismo vivo que é Cristo. Porque se todo lugar que há compaixão, ali é reino, portanto, as nossas instituições têm que ter compaixão, necessariamente. Entende? Não é a instituição que tira o reino, é o contrário. Entende? Por exemplo, é quando a instituição é maior que a compaixão. Onde não há compaixão, não tem como ser reino. Agora, existem lugares, Anderson, onde há compaixão maior do que nas instituições que se dizem cristãs. Eu creio. E acredito que o amor de Deus se derramou lá também. Entende? Que o amor de Deus é tamanho que o seu testemunho alcança lugares onde a gente não tem controle. E não é para ter. Eu não acredito que existe um jeito da gente controlar. Isso não. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para resolver. Ele veio para deixar um problema para que a gente se movimentasse em direção a ele. O mundo jaz do maligno. Isso aqui não tá bom. Isso aqui vai dar ruim. Porém, entretanto, todavia, eu venci o mundo. Caminhe comigo. Siga o caminho. Derrame misericórdia e graça por onde você caminhar. Entende? E aí você vai plantando a semente das parábolas que ele tem para nós. Tem semente que cai no lugar bom, tem semente que cai no lugar ruim. Mas tem lugar onde parece que já semearam antes de nós. E quem semeou lá? O sangue de Cristo. Nós nunca chegamos lá. Entende? O amor de Deus já está. Quando as pessoas me chamam, Anderson, vamos fazer missão? Vamos levar o Cristo para lá? Fala, a gente vai levar o Cristo para lá? Como, né? Numa sacola? Como? Existe essa possibilidade? Eu gosto de pensar que a gente vai revelar o Cristo que está lá. Ele já está. Não é possível que ele não esteja. O amor do filho pela mãe, entende? O amor da mãe pelo filho, entende? A partilha do que não tem. Eles não têm, mas o que eles têm, eles dividem. O amor de Deus já chegou. Basta que a gente revele, que a gente vá lá e que a gente divida, que a gente testemunhe, que a gente converse, que entre eles vão ver o Cristo que sempre teve lá. Não tem a ver com a gente, nunca teve. Nunca foi sobre nós, foi sempre sobre ele. Então, quando a gente pensa, quando isso não explode a nossa cabeça, isso não pode ser o evangelho. Porque parece algo comum. O evangelho não é algo comum. Não é algo natural. É algo sobrenatural. Entende? O reino de Deus é algo maior que a gente nunca vivenciou plenamente.
de quando, em vez, a gente consegue olhar bem pouquinho por uma fresta. Às vezes a gente encontra com um irmão que você fala, meu Deus, que coisa linda. Às vezes o irmão olha para você e fala, meu Deus, não é possível que você. Meu, era tudo que eu queria hoje, era isso. Entende? Isso não vem de você. É É. Pedro. Isso foi o Espírito que te revelou. Entende? As Isso é pessoas reino. veem Jesus em você. Nossa, isso é muito importante, né? É, Marise. Olha, se fosse, tivesse, a compaixão tivesse no auge, não existiria guerra. O que eles fazem com as pessoas nas guerras, gente, que falta de compaixão, né? Então, a gente parecer com Jesus é isso. A pessoa olhar para você e falar, isso é parecido com Jesus, eu vejo Jesus em você. Importante, né? Isso. Puxa vida. Vou te falar, Eu Marise. Tem lembro uma quando senhora lá que. Eliseu, Pode aquela falar. frase que falaram com de Eliseu uma vez lá, ali vai um homem de Deus. Essa frase para mim é muito importante, né? Falaram de Eliseu, ali vai um homem de Deus, alguém falou, pessoa que não era cristã, né? As molecadas que estavam conversando lá, falaram, Aham. ali vai um homem de Deus. Que importante. É. Tem uma senhora lá, Marise, que de vez em quando ela, 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 como fala? Ela vai lá e lê algumas poesias na igreja. Ela dá um testemunho vivo de Deus, da arte, da beleza, de como poderiam ser as guerras. A gente poderia resolver as guerras com poesia, mas a gente prefere a força. Então, sempre que eu ouço uma poesia lá, eu acredito que é Deus falando a partir da boca dessa senhora. É um pouco disso. Mais alguém? Vou seguir. No tópico 2 a gente vai falar como Jesus veio trazer o reino. De que maneira? Jesus ele escolhe uma forma surpreendente para anunciar o reino de Deus. As parábolas. Ele não escreve tratados, nem propõe leis novas. Fala por meio de imagens simples, histórias do cotidiano, tirados da vidas de camponeses, pescadores, mulheres e crianças. As parábolas são metáforas vivas, que convidam a pensar e a mudar. Não são fábulas moralistas nem histórias decorativas. São provocações espirituais. Cada uma delas contém um chamado. Deixe que Deus transforme tua maneira de ver o mundo. Jesus fala do reino como uma semente pequena que cresce em silêncio, como um fermento que transforma toda a massa, como um tesouro escondido que vale mais que tudo, como o pai que acolhe o filho perdido. Essas imagens revelam o caráter paradoxal do reino. Começa pequeno, oculto, quase insignificante, mas contém uma força transformadora, invencível, que escuta as parábolas com o coração aberto, descobre um novo horizonte. Quem as rejeita continua preso à lógica antiga, a do mérito, do poder e da exclusão. Nas parábolas, Jesus revela o Deus da surpresa, um Deus que não recompensa os justos por merecimento, mas acolhe com amor o pecador arrependido. Um Deus que não se escandaliza com o mal, mas o vence com paciência e compaixão. Por meio dessas histórias, Jesus revela o mistério de um reino que não se impõe, mas se propõe. Um reino que não se conquista com violência, mas se acolhe com humildade. Pagola mostra que Jesus não ensina por meio de doutrinas fechadas, mas através da experiência. Ele fala para o coração, não apenas para a mente. Ao usar parábolas, Jesus convida cada pessoa a interpretar sua própria vida à luz do amor de Deus. Nas parábolas, o reino não é uma teoria, é um estilo de vida possível. O camponês que planta a semente, a mulher que amassa o pão, o pai que abraça o filho, são todos imagens do próprio Deus, que trabalha escondido na história e acredita na fecundidade do amor. Essa pedagogia de Jesus continua sendo necessária hoje. A fé não cresce com discursos impositivos, mas com histórias que despertam o coração. Cada comunidade cristã deve aprender com ele a contar parábolas de esperança. Gestos concretos, simples, mas cheio de Deus. Jesus era para o simples. Ele era simples, caminhando entre os simples e dizendo em palavras que qualquer um poderia entender. Não precisava ser letrado, não precisava ter teologia, não precisava estudar a vida toda. É interessante pensar que Jesus usa pouco do Antigo Testamento.
cita pouca coisa. O que ele cita mais é a vivência desse povo. Era o jeito que eles pescavam, era o jeito que eles faziam a comida, era o jeito com que eles se prostravam, era um jeito como eles sabiam viver aquela vida deles. Simples. Jesus traz um tipo de jeito de ensino que não é dele, que é do seu povo, mas que é estabelecido a partir de um mestre. Esse Messias que vem e que surpreende a todos, falando de um jeito simples para pessoas simples, acaba assustando aqueles que esperam a violência, aqueles que esperam a truculência, aqueles que esperam um tipo de liberdade que seria como tirar simplesmente os problemas da frente. Jesus não faz isso. Jesus caminha dizendo o seguinte, dizendo que é necessário que a gente caminhe em direção ao problema e que a gente resolva isso, e que isso é mais fácil em duplas, em trios, porque onde dois ou três estiverem, lá eu também estarei. A comunidade é feita, o reino de Deus é feito a partir de pessoas. Deus precisa de pessoas. Pessoas dispostas a estar com o ouvido bem atento para que ouça as parábolas. Deus poderia fazer melhor, mais rápido, mas escolheu a nós. Então, nesse lugar onde Ele escolhe a nós, a gente precisa responder a Ele, caminhando em direção ao reino, proclamando esse reino de um jeito que esse reino tem nos tocado, entende? Com compaixão, com misericórdia, com graça, abrindo a boca de vez em quando para falar assim, ó, Deus te ama. Ou às vezes aproveitar uma bela oportunidade de ficar quieto e abraçar o irmão só. Entende? Então, assim, como é que a gente, como Jesus fez através das parábolas, como é que a gente tem feito? E como é que a gente ouve isso, né? Um Deus que se preocupa com os pobres, com os fracos, que desce o degrau para poder falar com todo mundo, que não se preocupa em ser totalmente acadêmico, entende? Falar só com os pessoais do alto, não. Ele está aqui, ó, no chão da vida, coberto pela poeira daqueles que caminham com ele. Como é que a gente entende um Deus desse? Como é que a gente propaga um Deus desse? E como é que a gente tem sentido ele nas nossas vidas? Acho que esse é um desafio para a gente poder pensar. Alguém? Vou seguir, hein? Vou para o tópico 3. O anúncio do reino de Deus feito por Jesus não é apenas uma mensagem espiritual voltada para o interior da pessoa. É um projeto que abrange toda a vida, física, social, econômica e espiritual. Quando Jesus proclama o reino, ele fala de libertação real. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e os pobres recebem a boa nova. O reino é a vitória de Deus sobre o mal em todas as suas formas, sobre a doença, o sofrimento, a injustiça e o pecado. Por isso, Jesus não separa corpo e alma, nem espiritualidade e justiça. Ele cura os corpos porque deseja a vida plena, perdoa os pecados porque quer libertar o coração da culpa e do medo, denuncia a opressão porque quer restaurar a dignidade humana. O reino é, portanto, a restauração total da criação. É o início de um mundo novo, onde ninguém é excluído, e onde a vontade de Deus, vida em abundância, João 10:10, começa a se realizar. Para os pobres, o anúncio do reino é uma boa notícia concreta. Deus os escuta, os acolhe e os defende. Para os poderosos, é uma mensagem desestabilizadora. O reino inverte a lógica do privilégio e do domínio. O reino de Deus é revolucionário, não por meio da violência, mas pelo amor ativo. Ele transforma a história, não com armas, mas com gestos de misericórdia e justiça. Jesus não prega a evasão do mundo, mas transformação do mundo. Pagola rompe com a visão de um cristianismo desencarnado. Jesus não veio salvar almas abstratas, mas pessoas concretas, com seus sofrimentos, fome, doenças e feridas.
O reino que ele anuncia toca o corpo e a sociedade, porque Deus se importa com tudo o que é humano. Essa visão tem grande força pastoral hoje. Muitos ainda vivem uma fé centrada em ritos e doutrinas, mas distantes da dor do povo. Pagola nos recorda: não há evangelho sem compaixão. A fé que não cura, não liberta e não defende a dignidade humana não é a fé de Jesus. O reino é uma força que cura a ferida humana e reconstrói a fraternidade. Por isso, a missão da igreja deve refletir essa libertação integral. Evangelizar também é alimentar. Celebrar é também incluir. Pregar é também transformar realidades injustas. Como Jesus, somos chamados a proclamar o reino com gestos concretos. Cuidar dos pobres, acolher os marginalizados e trabalhar pela justiça como expressão de fé viva. Não há como dizer que ama a Deus se eu não amo o próximo. Não é possível que as pessoas olhem para você e acreditem que você é a imagem e semelhança de um Deus que você me diz que é, sendo que você não se comporta como esse Deus que você diz que se comporta. É impossível a gente entender ou a gente tentar explicar para o outro que uma Bíblia, às vezes na mão dele, é melhor que um prato de comida. Entende? É impossível você pedir para que ele perdoe se ele está doente de uma doença que vai matar ele e existe possibilidade de cura. Quando Jesus vem proclamar o reino, ele vem falar sobre uma integralidade do reino. Ele não fala sobre salvar almas. Ele fala sobre curar corpos, para que assim salvem-se as almas. Quando Jesus fala sobre curar a mulher, a criança, o enfermo, quando ele fala que ele vai dar luz aos cegos, quando ele fala que ele vai libertar os cativos, ele está falando de uma integralidade. Ele não está falando que ele vai levar vocês para o céu, ou nós para o céu. Ele não diz isso. Quando ele cura os cegos, quando ele cura a mulher com sangramento, quando ele cura os leprosos, ele não está falando que vai levar esses caras para o céu. Ele não está falando isso. Ele está curando. E a partir disso, ele vai salvando. Então, isso deveria ser pedagógico para que a gente entendesse isso. Para que a gente caminhasse curando. E quando eu digo curando, às vezes é um abraço mesmo. Às vezes é uma oração mesmo. Às vezes é um olhar acolhedor. Não é possível que a gente não entenda que o milagre no mundo que nem existe hoje não é um milagre, às vezes, abraçar um desconhecido na rua. Ou às vezes até um conhecido. Que a gente só discorda porque pela política, pelo um jeito dele andar, porque ele não é cristão. Entende? E a gente prega sobre perdoar os inimigos. Poxa vida. Parece um contrassenso, né? Como é que eu vou enxergar Deus em você? Entende? Quando a gente comemora a morte do outro. Quando a gente comemora a condenação do outro. Quando a gente comemora que o outro está se dando mal. Poxa vida. Entende? Não estou falando para a gente ser perfeito, não. Estou falando para que a gente caminhe mostrando o que a gente vê em Cristo. E que a gente conte com a misericórdia dele, com a misericórdia dos outros quando a gente errar. Pensando na integralidade do evangelho, a integralidade do reino. Não é possível que a gente não entenda o básico. Amar uns aos outros. Amar. O amor de Deus precisava constranger a gente. Precisava deixar a gente num lugar que a gente não sabe onde é. Precisava deixar a gente desnorteado. Quando a gente pensa que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, poxa, a vida é todo dia. Todo dia. E para os nossos inimigos, não é? É só para nós que somos bons? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa integralidade e que a gente entendesse um pouco mais sobre isso. E que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Queria ouvir um pouco vocês. Como é que a gente imagina esse evangelho? Como é que a gente vê? Como é que a gente, enfim, como é que a gente significa ele nas nossas vidas, de verdade?
Denise, Renata, Dida. Dida tá Oi, quietinha, Anderson. Roberta. É uma paulada hoje essa aula. Hum, Graças a Deus, hein? Pode falar, Roberta. Dida, pode falar. Mas é Tá, isso. tá todo mundo refletindo, Anderson. Calma. É, Ô, mas é Anderson. isso. Ô, Oi, Anderson, Gente, tudo bem? deixa eu falar beleza? rapidinho. Eu vou deixar as damas falarem. É porque eu tô no Tá. trabalho, eu tenho que sair da sala para falar. Aí eu tenho que sair da sala, tem que ser bem rapidinho, irmão, rapidinho, eu prometo. Aham. Eu acho que é tudo isso que você falou, Anderson, porque a gente vestiu uma espiritualidade, né? A gente se acha. Eu falo que o crente se acha melhor que o outro, mas de que forma que nós estamos vivendo isso, né? Teve uma irmã que falou, bem no comecinho, ela falou uma coisa, ela falou assim que. Vou tentar explicar o que ela falou, mais ou menos que eu entendi. Que a gente traz um peso, né, de como quer caminhar Jesus e que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E eu lembro, como eu já falei para vocês aqui, gente, eu vim de uma igreja doida, tá? Eu vou falar para vocês. Eu amo Jesus porque eu sou apaixonada pela palavra dele. Mas cada aula aqui é uma descoberta que me faz ficar mais apaixonada ainda por ele. Mas, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu ouvia uns pastores que eu lembro que eles falavam assim, eu não vou falar o nome deles não, porque eles são famosos. Teve um que falou assim: você precisa orar no mínimo 1 hora por dia. Gente, eu fiquei. Aí ele contou, né, que ele tinha uma sala, que ele não tinha nada, era só um mapa mundi na parede e que ele não tinha. Lá não tinha Wi-Fi, lá não tinha nada. Eu fiquei, gente, eu quero ser igual a esse homem. Mas aí, eu sou uma dona de casa. Sabe, assim, eu trabalho, eu estudo. Como que você consegue? Foram colocando pesos sobre a nossa vida, e eu falo que eu ir para a IBM, para a IBQ, foi uma vida de liberdade que eu tenho. E eu não falo de liberdade de libertinagem, sabe, gente? Mas eu falo de liberdade de conhecer que as coisas de Jesus, elas são muito leves. Eu lembro que eu queria ser reconhecida. Não é para rir, tá, gente? Vocês podem chorar por esse comentário, mas eu gostei. Eu falava assim, mano, eu queria ser reconhecida como João Batista. Chegava já lá dando paulada nas pessoas. Cara, só que existe hoje, né, estudando e lendo, existe um contexto. Por que ele, para onde ele foi, quem ele era, de onde Deus tirou. Então, assim, nos foi levado um evangelho pesado. E o evangelho Jesus não é isso. Eu, por exemplo, eu servi Anderson, vou falar dessa forma, tá? Eu e meu esposo, nós ficamos 4 anos na Cracolândia, gente. 4 anos. Que 2 vezes por mês, às sextas-feiras, eu descascava quilos de batatas, de cenoura, cozinhava frango para deixar a sopa e o pão já mais ou menos pronto para servir. A gente servia 300 pessoas. Só que eu lembro de uma coisa que a gente não podia conversar com eles. A gente só podia servir eles. De verdade, a gente não podia conversar, porque foi colocado um medo. Foi colocado o medo que se a gente conversasse com eles, a gente poderia, alguém do PCC, porque, gente, é a verdade, quem domina lá é o PCC, poderia é, trazer o mal para o pastor. Então, a gente simplesmente só entregava. E eu lembro da palavra, de uma coisa que o pastor falou domingo, ou no outro domingo, eu não lembro, como era bom você sentar e dar o pão, né, que a igreja distribui, mas ouvir o que as pessoas têm para falar. Então, assim, eu vivi um evangelho muito duro, sabe? E assim, e repassei isso para minha filha. Eu tenho uma filha de 16 anos e repassei isso para minha filha. Então, é como se eu conheci a IBQ em abril, é como se eu estivesse vivendo um novo tempo
muito mais apaixonada por Jesus e pela palavra do que eu era antes, só que de uma forma mais leve. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Agora eu vou correr para minha sala. Obrigado. Oi. Obrigado, Jaque, eu Roberto. sou sua fã, viu, Jaque? Fala, Dida. Eu estou vendo os comentários aí e eu estou me lembrando de Atos 2, né? E Uhum. aquelas pessoas que viviam em comunidade ali naquele tempo, a primeira coisa que ocorreu com elas foi a metanoia, a Sim, mudança de mente. E sim. na sequência veio a prática de uma nova mente. O que que foi? Qual foi a consequência dessa mudança? Foi o espírito de compartilhar, né? O espírito de solidariedade, né? Do amor ao próximo, porque o que que a Bíblia fala? Que eles vendiam as suas propriedades e davam àqueles que não tinham, né? Faziam, acho que um ajuntamento de tudo que se tinha e distribuía às pessoas que não tinham. Então, falando em reino, igual foi falado em outro tópico, esse reino, né, que está dentro de nós, naquela época foi visível, porque aquilo ali contagiou, sabe, uma legião de pessoas naquela época. Eu creio nisso. Então, primeiro você muda, e depois você vem com esse espírito da solidariedade, né? Do amor, do compartilhar, né? E isso é o reino na nossa vida e é a visibilidade do que se tem a partir dessa mudança. Obrigado, Dida. Deu para ouvir aí? Deu sim, deu sim. É porque eu tô Você... igual a irmã aí, eu tô me deslocando dentro da casa, porque eu não posso acordar pessoas aqui, tá complicado, viu? Obrigado, Dida. Mais alguém? Jaque tá quietinho. Dori tá quietinho. Depois de uma pancada dessa, filho, o corpo tá doendo aqui. É. Eu acho que o que mais me mexeu comigo foi o que lá no início que você falou. Que o que a gente não pode fazer é não fazer nada. E agora isso está na minha mente aqui, me martelando. Ai, a gente não está fazendo nada. Quer dizer, eu, né? Estou falando de mim. Não estou fazendo nada. Cara, que loucura isso, né? Agora estou pensando aqui, ontem eu recebi uma mensagem muito chocante, né? Por causa do tal do livro do Desmond Tutu. Postei, né? Que adoro um clube de leitura. E um irmão da minha igreja pegou, mandou bem assim no meu status. Gálatas. Adivinha qual? Capítulo, né? Me amaldiçoando mesmo, na cara dura. Aí eu fico pensando se ele lê o livro do É Pagode, isso aí. se ele souber que eu tô lendo o Pagode, eu vou fazer questão que enquanto eu não comprar esse livro, eu não vou sossegar na minha vida. Pena que ele tem um custo alto, né? Porque então ele já vai me queimar no mármore do inferno, que ele não está preparado para isso. Que triste, né? A Então, gente vê mas uma pessoa há tantos anos na igreja, com a mente tão fechada, e não falo só por ele, mas eu estou começando aí, mas eu não quero ficar assim. É muito forte o que você falou, que a gente não pode fazer, não fazer nada. é, eu acho que é isso. Todos nós somos capazes de fazer muita coisa.
E é o que você está falando, eu tenho procurado ferramentas, né? Ler Desmond Tutu é libertador também. Mas o seu livro, Deus não é cristão, é um desafio, entende? Essa fala é uma fala complicada. E Deus realmente não é cristão, nunca foi, né? Quando o Paulo fala sobre a existe compaixão em outros lugares e a gente tem entendido errado e por isso a gente tenta institucionalizar o cristianismo. É exatamente disso que o Desmond Tutu está tentando conversar com a gente, Então, né? eu Tentando ainda estou falar no começo do livro, mas eu achei absurdo, porque eu achei de uma ofensa tão grande, eu fiquei muito incomodada, mas muito, e eu sou pavio mas não curto, fica, não. e eu sei de mim, porque eu fiquei com uma raiva. E aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou entender que é um cuidado seu, mas a minha pergunta é, você já leu o livro? Sabe quem Já, é o autor? ah, Conhece a história dele? Aí a resposta foi pior ainda. Não, mas entendo que a Bíblia é a única que guia nos dias e que esse livro está gerando separação das igrejas. Aí, meu amigo, eu falei assim, não, não tem condições. Não tem condições. Como é que eu vou falar? E aí eu fico... E o pior é que isso mexe comigo, porque eu acho que eu estou sendo soberba, que eu estou no caminho errado. Meu Deus, eu tô sendo herege, né? O povo chama, né? Herege. Aí vem o Anderson, graças a Deus, e dá essa aula maravilhosa, dizendo que a gente tem que se mexer, que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa amar, que a gente precisa ser solidário, que a gente precisa ter compaixão, que o reino de Deus é compaixão. Isso é lindo, isso é. E aí você recomeça tudo, né? Recomeça do zero. Que aula. e a gente entende, já que essa falta de misericórdia não tem a ver com Deus, tem a ver conosco, né? Então, você me ofende e aí eu me sinto mal e não consigo nem orar por você porque eu tô com muita raiva, entende? Porque não é possível que você tá, sabe? Como é isso, né? Ó, a Roberta falando. Mas é isso, então, e aí eu fico você consegue me transformar num agente do mal, ao invés de eu continuar sendo um agente do reino, entende? O mal que você joga em mim me transforma em maldoso, entende? Então, não só me amaldiçoa, como amaldiçoa a minha fala, como compromete o meu caminhar no reino, como faz com que eu faça parte de um mundo que eu nunca quis fazer, entende? E me desestabilizou tanto que a conversa começou e não parava, porque ele rebatia, e aí ele envolveu minha filha, e eu estou num momento muito difícil com a minha filha. Aí, tipo, querendo orar, eu oro por você, sabe aquela coisa, eu oro por você e pela sua filha, como dizendo, Uhum. como você está no caminho errado, é por isso que a sua filha está assim, sabe? Nas entrelinhas, você. Aham. E aquilo foi levando uma decadência tão grande. E aí eu chamei o pastor da minha igreja, que é o pastor novo. Falei assim, é isso mesmo que eu estou entendendo? Aí o pastor, né, pôs lá um discurso lá, enfim, tudo lá, e falando que... E engraçado que ele estava no culto domingo, e o pastor falou sobre Pedro, falou da primeira Pedro, falando da maledicência, do poder que a língua tem. E é o que você falou. Ele, desse comentário, ele me deixou tão mal. E você amaldiçoa uma pessoa, que deixa a pessoa mal, e quer amaldiçoar o outro. Eu peguei uma raiva desse irmão, e realmente eu não consegui orar. Eu chamei ele de idiota. E aí, como é que vai dormir desse jeito, falando que é seguidora de Jesus? Aí você chega de noite pensando, eu chamei um irmão de idiota. Não, não chamei ele, mas eu chamei. Nossa, eu esbravejei, eu fiquei doida. Doida, 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 doida. Ainda envolve o filho da gente no meio da conversa? Pronto. Quer dizer, acabou comigo. Então ainda faz a gente pecar. E agora eu estou aqui nessa crise aqui, né? Tentando ter compaixão, aprender a ter compaixão, entender que as pessoas, sei lá, eu não quero. Eu falo assim, às vezes eu gosto tanto de estudar, gosto tanto de participar de aula,
mas eu tenho medo, sabe? De falar assim, será que eu estou querendo para aparecer ou porque eu quero conhecer Jesus, né? Porque eu preciso, eu sou nova na fé, eu não sei nada. Então eu preciso, pelo menos, entender quem eu estou seguindo. Eu entendo dessa forma, né? Eu nem tenho as palavras corretas como o Paulo, como a Gisele, que eu amo ouvir ela falar, e a Lu. Então, assim, eu falo do meu jeito, gente. Eu sou esse povão aqui, toda destrambelhada. Mas eu amo Jesus, eu quero ser seguidora dele dessa forma que você está falando aí. E aí, de vez Mas em é quando, eu dou umas derrapadas feias, viu? Feia. bem-vindo ao clube, já que essa é a questão, né? A gente fica muito Não é envergonhado. simples, não. Parece que Jesus está assim, olhando para sua cara e falando assim, mas minha filha, você não Mas é aprendeu nada. isso. Mas esse olhar, já que a gente vai ter é o olhar que ele cruza com Pedro, entende? Olhar de misericórdia e graça. O olhar de julgamento a gente vai ter é do irmão do lado, infelizmente, entende? E também o que mais pega para nós, o que mais deveria pegar para nós é o olhar de Cristo, né? Um olhar perdoador, aquele que morre por nós quando a gente ainda é inimigo dele, aquele que caminha entre as crianças, entre os menores dos menores e não desconhece que eles não são bons o suficiente. Caminha com eles durante 3 anos e eles fogem e depois ele volta para eles, entende? Então, é claro que não é fácil. Não estou falando que é fácil e nem que é simples. Mas estou dizendo que é humano a gente errar. Mas nessa aula, o que eu gostaria que a gente pensasse é que a gente realmente precisa de comunidades, né? Talvez até pensando em responder um pouco do que o Paulo propõe lá atrás sobre instituição, é que é muito mais fácil a gente caminhar juntos. Entende? Conhecendo o outro, sabendo que o outro não é santo nem perfeito, mas nem por isso Jesus coloca ele para fora, entende? Sabendo que o irmão do lado é um irmão que às vezes ele sente raiva mesmo, às vezes ele fica um tempo sem olhar para mim, entende? E às vezes ele sente aquilo ou ele não entende e a misericórdia de Deus se renova na vida dele como se renova na minha. E a partir disso a gente continua caminhando, entende? De vez em quando pedindo um conselho, de vez em quando um abraço, uma oração, até que a gente consiga orar por esse irmão. Exato, carregando a carga uns dos outros, sendo suporte, suportando uns aos outros. Entendendo que a gente não é os nossos erros, mas que a gente vai depender da graça de Deus para a gente continuar caminhando, para que a gente propague um reino de Deus na nossa imperfeição, dentro do que a gente faz, às vezes, de errado, e que pela misericórdia de Deus ele conserta no caminho, e que isso sirva de testemunho para o outro, entende? Porque nós sempre temos o que dar, até um testemunho do que não deu certo, entende? Isso é a bondade de Deus nas nossas falas e nas nossas falhas. Mesmo nas falhas, Deus faz a fala de José para os irmãos dele, né? Tudo que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bem. Então a gente vai caminhar desse jeito, sem julgamento, sem apontar o dedo, sem achar que eu faria melhor nessa situação. Abraço, anel no dedo e festa, porque ele voltou, porque ela voltou. Amém? Ainda tem uma parte ainda, hein? Posso continuar? Mais alguém? Pode ir? Bora? Mais uma parte só agora, hein? O anúncio do reino não é uma teoria a ser aceita, mas um chamado a ser vivido. Diante do reino de Deus que se aproxima, Jesus convida a conversão. Convertei-vos e crede na boa nova. Marcos 1,15. Converter-se para Jesus não significa apenas abandonar pecados morais, mas mudar o modo de pensar. Aí, Dida, de sentir e de agir. Metanoia. A conversão é o primeiro passo para entrar no reino. Não se trata de esforço moral isolado, mas de uma resposta confiante à graça. Quem acolhe o reino experimenta um Deus que chama à liberdade, não ao medo. Mas Jesus não pede apenas conversão interior. Ele chama homens e mulheres a segui-lo no caminho. Segue-me é a palavra mais repetida em seus lábios. Segui-lo é viver como ele viveu. Confiar no Pai, servir aos outros, amar sem distinção e entregar a vida por amor. O segmento é um modo concreto de participar do reino. Não basta ouvir, é preciso entrar na dinâmica do evangelho.
A fé para Jesus não é adesão intelectual, mas decisão existencial. Quem o segue aprende um novo modo de viver. Substitui o poder pelo serviço, a ambição pela partilha, o julgamento pela misericórdia. A resposta ao reino é uma vida transformada, que testemunha ao mundo o amor gratuito de Deus. E isso não depende de vocês, é dom de Deus. Portanto, a gente não precisa ser perfeito, a gente precisa depender da graça. Pagola encerra esse capítulo 9 mostrando que o reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma vocação presente. Jesus não convida a uma religião de ritos, mas a caminhada de transformação interior e social. Converter-se, segundo Pagola, é deixar tocar pela ternura de Deus e começar a ver o mundo com os olhos da compaixão. É romper com o egoísmo e acolher a lógica do reino. Servir, cuidar e reconciliar. O seguimento é a consequência natural dessa conversão. Não se trata apenas de crer em Jesus, mas em seguir seus passos, amar os inimigos, acolher os pobres, perdoar sem limites. Assim, o reino não é uma ideia, é uma vida nova. É a igreja, e a igreja é chamada a ser comunidade dos seguidores, não de espectadores. O discipulado não é um privilégio dos apóstolos, mas vocação de todos os batizados. Pagola nos recorda: o reino cresce onde há pessoas que vivem com o coração de Jesus. A conversão é contínua, o seguimento um caminho que dura toda a vida. O reino é a presença de Deus que cura, transforma e liberta. Começa pequeno como uma semente, mas cresce em todo o coração que se abre à compaixão. O reino de Deus não é um lugar, mas uma presença. Ele acontece onde há amor, misericórdia e justiça. Cada discípulo é chamado a ser um sinal vivo dessa presença no mundo. Amém? Não? Amém. Então tá bom. Amém. Muito bom. Muito bom. Amém. Mas é Misericórdia, isso. Oi? misericórdia e graça. É. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Fácil. Não, não é simples, Ô, né? Parece que é Anderson, simples. Oi, Dida. nós assistimos aí no final de semana um cessar-fogo num desses conflitos, né? Uhum. E eu vi muito a tendência a ter a compaixão muito de um lado, né? Só de um lado. Eu não vou falar dos dois lados, mas eu percebi Uhum. muito a compaixão de alguns que estavam presos só de um lado. Mas do outro lado também, que parece que as pessoas demonizam um pouco, milhares morreram. Eu vi aquelas pessoas caminhando na beira daquela praia e em meio àqueles destroços e provavelmente sob aqueles destroços, né? Muitas crianças, mães, avós, e eu acho que compaixão, a gente que é de Cristo, é de Deus, não tem lado. Compaixão é para todo mundo, tanto para um lado como para o outro. Eu vi uma imagem assim que me marcou, desculpa os irmãos aí que se eu estou esticando um pouquinho, alguém que não professa, né, e não acredita, a gente sabe que eles não acreditam, né, um dos lados não acreditam, sendo resgatado por uma van da Cruz Vermelha Internacional. Então, aquela pessoa que tinha sido resgatada dentro de uma van e aquela cruzinha vermelha que representa o sangue de Cristo, naquela van que resgate de pessoas que estão sofrendo no mundo, uma obra tão bonita. E eu falei, meu Deus, e muitos deles não acreditam, mas estão sendo trazidos por uma van que tem uma cruz vermelha, e a cruz vermelha representa o puro sangue de Cristo, que faz a solidariedade entre pessoas, que faz você entrar em lugares que é difícil de se entrar e resgatar pessoas que sofrem, que estão doentes, que estão perdidas, que estão subnutridas, né? Então, aquela imagem da cruzinha vermelha lá naquela van me tocou muito. Falei, meu Deus, né? Que as pessoas tenham essa solidariedade e sem lado, né?
De todos os lados. As pessoas precisam de Cristo de todos os lados. É isso aí, gente. Não há uma compaixão seletiva, né? Deus não escolhe, porque o sol nasce sobre o ímpio, o bom, o médio. Junto com o trigo nasce a semente boa, a ruim, entende? E as misericórdias, quando se renovam para todos. Quando Jesus morre e derrama seu sangue, é sobre todos. Quando o Espírito vem, ele vem e se derrama em todos. Nós somos o problema. Nós achamos que somos os donos da verdade. Eu acho que isso a gente precisa entender, que como Numa seguidores guerra, de... os dois lados perdem, né? Os dois Com lados. certeza. Tem os cabeças lá que eles arrumam a guerra, mas o povo sofre. É criança de todos os lados, gente de todos os lados sofre. Na verdade, eles não sofrem, né? Os cabeças não sofrem, né? Não, é só o povo, é. Do Vem então Legião lá, né? da Guerra, que não gosta de criança, É isso aí. já diz que os grandes estão lá, nos seus lugares. Não. Quem sofre Brincando, né? Inventando novos jogos de guerra, é a fala dele. são os novos jogos de guerra. E aí quem sofre com isso são aqueles que estão sendo os menores, já estão sendo mandados para lá, porque os senhores estão lá em cima. As Você vê crianças, que né? nenhum deles morrem. É doido. Paulo, obrigado, Gi. Obrigado, Marisa. No texto do Pagola, tem uma parte que ele vai falar assim: ó, no tempo de Jesus, ninguém duvidava da força violenta de Deus para impor sua justiça, vingando seu povo de seus opressores. Só se Uhum. discutia quando ele interviria, como o faria, o que ocorreria ao chegar com seu poder castigador. Todos esperavam um Deus vingador. Um após o outro, os salmos que eles recitavam pedindo a salvação falava da destruição dos inimigos. Jesus começa a falar uma linguagem nova e surpreendente. Deus não é violento, mas compassivo. Ama inclusive seus inimigos. Não busca a destruição de ninguém. É, aqui mexeu bastante comigo porque a forma como a gente entende ou como nós estamos manejando a Bíblia é, Uhum. faz muita diferença, né? Porque a gente pode usar o texto para promover vida, acolhimento, compaixão, como a gente pode usar o texto para produzir morte, para produzir dor, para produzir. E eu confesso que eu li a Bíblia inteira uma vez e aí eu tentei repetir o feito esse ano, mas parei no livro de Lamentações e estou lamentando até agora porque eu não consegui mais ler. Mas confesso que dessa segunda vez, na hora de ler o livro de Salmos, eu fiquei assim. Acho que tem algumas passagens bonitas, mas sempre me incomodou o livro de Salmos exatamente por conta dessa história dos inimigos e tal. E tem passagens do Antigo Testamento que eu ficava me perguntando assim, né? Tem uma passagem, eu não me lembro qual dos livros, que eles estavam deslocando a Arca da Aliança numa carroça e alguém encosta a mão e morre. Eu falei, gente, mas sinceramente, mas foi um esbarrão, o cara não teve nem intenção de encostar. Então tem coisas Uhum. assim que a gente lê no texto e eu fico, senhor, mas eu não estou entendendo, Proteger a arca, na verdade, né? né? Então, aí a gente é nessa questão que eu me pego assim. A gente, talvez para os irmãos que estão na IBQ, é, que é um ambiente, digamos, mais saudável, de mais liberdade, não entende, mas não sei, talvez entenda deve ter experiências em outras igrejas, mas não entenda, por exemplo, como é que é você tentar sobreviver dentro de uma igreja que tem uma pegada mais fundamentalista. Não sei se é o Uhum. caso da Jaque, mas me parece bastante isso. E às vezes a gente tinha uma preocupação de falar que os Amigo, eu cristãos. fiquei 12 anos em uma, tá? Eu sei exatamente como Eita, que é. porque a gente tem uma preocupação de falar, os cristãos vão ser perseguidos e não sei o quê, porque se entrar governo A, governo B, os cristãos vão ser perseguidos, mas os cristãos estão perseguindo dentro da própria igreja porque prega a mensagem de Cristo.
E aí a única coisa que me conforta é porque Cristo falou, vocês podem ficar tranquilos porque bem-aventurados aqueles que serão perseguidos em meu nome. E infelizmente isso está acontecendo dentro da própria igreja. Você falar de compaixão, de amor, né, é meio fora de moda. Teve uma vez que minha esposa tem mais mania do que eu de ficar lendo os comentários. Eu nem gosto de ler comentário quando faz aquelas postagens, mas aí eles ficam, uma parte dos fundamentalistas fica criticando que quando a gente fala de amor é uma religião do só love, só love, só love. Eu falei, mas essa é a mensagem de Cristo. É, Essa é a mensagem da cruz. É amor, é amor. É que você não entendeu. A minha questão é até que ponto vale a pena, por exemplo, porque me angustia ver os irmãos de uma determinada visão e aprofundando nisso. É muito mais nessas igrejas, é muito mais uma preocupação de você ampliar o número de membros do que você cuidar das pessoas que já estão lá. A gente quer uhum. formar vários pastores para cuidar não sei de quantas pessoas, mas e as pessoas que estão lá? E aquele moedor de carne que, por exemplo, acontece as coisas absurdas de irmão pegar banco porque um parente dele é homossexual e ele foi lá participar do casamento. E por conta disso, ele perdeu a liberdade na igreja, não pode cantar nem nada disso. Então, acontece cada coisa absurda que eu fico assim, Senhor do céu, eu concordo com o Roberto Carlos. Volta, vem dizer tudo de novo, porque acho que a galerinha não entendeu nada. E aí É, a minha angústia fica nessa. Até que ponto vale a pena a gente. Eu não confronto ninguém, mas as pessoas que têm a oportunidade de eu falar e conversar comigo sabem qual que é o meu posicionamento, o que eu falo e tudo mais assim. Mas eu sei que tem alguns irmãos que ficam meio assim, né? é E aí, não isso, sei, pessoal. a gente vai ficar migrando de igreja até a não tem uma IBQ aqui perto de casa. Eu moro em São Paulo, a IBQ fica lá em Osasco. Embora minha mãe more lá, eu tenho bastante pretexto para ir lá no domingo e aproveitar e ir na IBQ. Mas mesmo assim, né? Acho que também qual é o trabalho que deve ser feito com esses irmãos, por exemplo? E para mim, acho que é mais ou menos um pouco de que foi falado aqui, que é algo que começa pequeno, oculto, mas que vai tomando uma proporção. Acho que isso é o que me conforta, entendeu? Apesar das dores e das pancadas, mas isso acho que me conforta. Eu acho que responde um pouco, Paulo, quando você fala e aponta para o testemunho, né? O que a Jaque divide, ela passa lá e apesar disso ela está lá. A Roberta passou por muita coisa também, né? E acredito que outros irmãos também. Mas eu acho que a gente precisa pensar, mano, em algumas alternativas para a gente poder partilhar o evangelho, entende? Você falou para mim no começo sobre o evangelho é maior do que a igreja. Agora vai dizer isso também. Ele fala que o reino não está em instituição, não está, né? O reino é maior que a igreja. O reino é maior que a religião, né? Então, eu acredito nisso. O que que eu acredito também? Eu acredito que a comunidade ela serve para fazer o que está fazendo aqui agora, entende? Para ser alicerce. Por isso que é necessário que a gente esteja junto. Por isso que é necessário que a gente procure um lugar onde a gente possa congregar. Mas uma outra coisa que a gente precisa entender, Paulo, é que a nossa esperança não pode vir dos homens, entende? A nossa esperança não pode vir do pastor porque ele fala bonito. Não pode vir do diácono porque ele tem a roupa certa, ele conhece muito da Bíblia. Isso não necessariamente tem a ver com a verdade de Cristo na boca dele, na vida dele, na vivência dele. Entende? Então, Ó, alô, Uhum. incrível, né? Vai para Eu ia Ibabe. falar também. É um lugar bom. Mas é isso. Então, por exemplo, mas de novo, a nossa fé não pode estar alicerçada nem na IBQ nem na IBAB. Tem que estar alicerçada em Cristo. Entende? A gente, graças a Deus, a gente é abraçado por um pastor muito bom, né? Vivi muito tempo na IBAB também fui abraçado por um pastor muito bom, mas a minha esperança nunca veio deles, entende? Veio da Eu vou comunhão falar, que nós tínhamos, da mesa, né? Esse lugar onde Cristo está, onde dois ou três estão, que lá às vezes chora junto, ri junto, abraça junto, ora junto, né? Sente a vivência da Bíblia no chão,
Não nessa espiritosfera, entende? Não onde os santos caminham junto, não, onde aqueles que têm problemas caminham junto e buscam refúgio em Cristo, entende? Não no homem, entende? Tem o ombro do amigo, mas tem o Cristo, né? Então eu acho que é isso. E o salmo, Paulo, muito cuidado, porque o salmo é oração. São as orações igual a gente faz, entende? Então eles realmente oravam para que Deus viesse e derramasse fogo do céu, como os discípulos de Jesus disseram para ele, entende? E é humano, isso é humano, né? Não que não devesse estar lá, está lá de novo como pedagogia para nós. Ô, Jaque, Paulo, posso falar rapidinho? Assim, muitas pessoas perguntam o que que eu ainda estou fazendo nessa igreja. Essa igreja que eu estou, que eu me batizei, ela, eu vejo uma grande transformação. Quando eu entrei lá, eu achava tudo certinho, tudo maravilhoso, é aqui que eu quero ficar. Aí batizei tudo e na primeira eu já conheci um pastor que afastava pessoas, entrou a pandemia e política. Aí eu já fui percebendo uma certa manipulação. E aí percebi uma coisa que um professor de VQ e de escola bíblica, ele falou assim, que a gente precisava conhecer. O que eu vejo que muito crente é acomodado. Ele fala coisas que ele nunca leu. E você é muito fácil de ver uma pessoa que não lê a Bíblia. Você pergunta para procurar um livro, um Amós na Bíblia, meu filho, socorro. Se não for aplicativo, ele não acha jamais. Acaba o culto, ele ainda está procurando. Porque ele não lê. Primeiro, ele não lê a Bíblia. E também não quer estudar. E não tem a mente aberta. Então, assim, ele vai repetindo que o outro. E aí eu encontrei um ministério que é o de oração. Aí achei a minha igreja. A minha igreja tem 300 e poucos componentes, mas a minha igreja, ela cabe numa mesa para comer uma pizza, não precisa nem duas. Você está entendendo? Que uma conhece a outra, que sabe o pedido de oração, que ora pelos outros, que eu pego de um grupo, vou levo para o outro, e a gente ora, e a gente sente, e a gente acompanha, a gente sabe como é que a pessoa está. Sem a gente não estar presente, a gente faz encontro online. Essa é minha igreja. E aí, quando eu fui na IBAB, eu fiquei encantada. Eu falei, eu vou sair dessa igreja agora. Mas aí eu vi que às vezes eu me sinto um pouco culpada, porque eu acho que eu exploro a IBAB. Porque eu já aprendi tanta coisa. Eu aprendi que a minha igreja é racista. Eu incomodei uma irmã lá que é 100 anos lá na igreja, e ela falava absurdos e achava que era normal. Como o irmão, ela fazia questão de sentar atrás do irmão, que tem um cabelo desse tamanho, alto, tudo. Ela ficava incomodando esse irmão até um dia que eu peguei e falei para ela: Você sabe que isso daí é racismo? Se a senhora não gosta do cabelo dele, por que a senhora só senta atrás dele? Porque ele não vai cortar o cabelo dele. O cabelo dele é bonito do jeito que é, como é. Assim, Jesus não viu o cabelo dele. E ela parou de falar. Porque tem uma bocuda igual a dona Jaqueline que aprendeu que o racismo é pecado e eu tenho que falar. Não importa se a irmã está 1000 anos lá na igreja. Você entendeu? Lógico que eu falei com amor com ela, porque era uma senhora mais velha que eu, sou também uma senhora. Só que eu sou uma senhora muito louca. Eu falo mesmo. Você entendeu? Porque eu aprendi que racismo é pecado e eu tenho que ajudar essa irmã que está 1000 anos lá na igreja, que senta no mesmo lugar, que fala, lê a Bíblia da mesma forma há 1000 anos, que ela tem que ler essa Bíblia diferente. Que ela tem que entender que incomodar o irmão por causa do cabelo, por causa da cor, por causa da roupa é pecado. Então é por isso que eu ainda estou lá. E aí, amém. quando eu li Hebreus, que eu estudei Hebreus, eu entendi essas passagens da Bíblia que eu ficava abismado, que eu tinha pavor de Deus. Eu queria me esconder de Deus, mas eu vou esconder como, né? Então eu achava que eu já ia morrer no inferno mesmo, e eu sempre tive pavor do inferno. Mas depois, entendendo a nova aliança, essa nova aliança aí, que é um convite, aí eu fico lá. Por enquanto eu fico lá. Eu tenho muita vontade para ir para a IBAP ou para uma IBQ, só que é muito longe realmente, não tem, né? Então, eu sei que Jesus também está lá, já passou esse pastor não está mais na igreja, veio um pastor mais novo, que parece ter uma mente mais, pelo menos gosta de ler outros livros, tanto que esse irmão que questionou do livro,
quando ele falou assim que era para eu orar, para Deus ter misericórdia de mim, e para eu refletir, eu falei assim: olha, eu já refleti, tanto que eu já pedi ajuda para o pastor. Ficou mudo. Foi assim, foi assim, ué, agora precisa ver se você vai amaldiçoar o pastor também. E aí ele não mandou mais nenhuma mensagem. Encerramos o assunto. Eu estou pedindo perdão a Deus para eu ter misericórdia de mim, porque eu sei que eu pequei. E vou abraçar meu irmão, se Deus quiser, no próximo culto. E vamos seguir. É desse jeito que a gente vive. Que eu estou Isso aí, Jé. aprendendo, porque a gente tem que amadurecer, né? A gente tem que amadurecer, como o Anderson falou, a gente precisa amadurecer. Mas para isso a gente tem que ler, a gente tem que refletir, como a gente está fazendo aqui, pedir ajuda para quem reflete, tem a mente aberta, para a gente poder combater essas coisas. Tudo bem que eu tive uma decaída. Se eu tivesse assistido essa aula hoje, eu não teria tido um embate fenomenal com esse irmão. Mas, enfim, eu estou aprendendo. Eu agradeço a Deus. Ô, Todos Jaque, nós, né? tem que refletir, falar o mesmo que Jesus disse. Perdoa, pai. Eles não sabem o que dizem. Sim, mas se a gente não for sincero também, se a gente não for As sincero, pessoas, perdoa, mas querendo bater a cabeça do irmão na parede igual eu queria ontem, mas você, mas eu isso é queria de chegar. fora que vai refletir lá Irmão, eu dentro. queria esfregar a cara Vai, dele no asfalto. Eu queria esfregar a cara dele no asfalto, sem dó, sem piedade. E falando que ia orar por ele. Mentira, hipócrita. Não. A gente tem que ser sincero com Jesus, com Deus. sim, E tem, se reconciliar, ver que é errado. Mas mas Naquele ainda é é, tempo, né? momento era o meu sentimento, e eu estou vendo que eu estou errada. E eu vou Uhum. consertar isso, porque eu tenho que tirar esse sentimento. Entender como o Anderson falou, que nós somos diferentes, cada um está numa etapa, e que para eu não cair nessa também. Porque o meu pecado não está diferente do dele, está É. igualzinho, né? teve um, Ali você falou uma coisa, eu acho que o Anderson que falou, da de alguns trechos. As pessoas, eu escutei um dia desses um comediante dizendo que às vezes a pessoa vai na igreja e ela vai lá, ela nunca leu a palavra, nunca leu a Bíblia, mas ela vai lá e pega o filé mignon, porque o pastor ele vai lá e pega só filé mignon, né? E aí prega e aquilo ali vira uma verdade na minha vida, e aí não lê a Bíblia, não faz um estudo de nada, e a gente peca por não conhecer a palavra. um texto fora do contexto vira pretexto para você atacar o outro. Você Fazer o usa que da quiser, maneira né? que você quiser. É o que Você quer dar quiser. uma surra na pessoa, você dá com a surra na Bíblia na mão, linda, Exato. como o Anderson falou, de terno, gravata e tudo mais. Eu lá, com toda trabalhada na pentecostalidade, posso mover um vestido raspando no pé e com a Bíblia na mão, castigar uma pessoa. Então, um Exatamente. texto fora do contexto, eu aprendi isso. Não adianta você pegar lá um tiquinho, como ele fez, né, para me atacar. Eu, infelizmente, caí, né? Mas, enfim, vou levantar e vou ter. A minha oração ultimamente é sempre essa: ter o olhar de Jesus, entender que o meu coração é mau, que a minha mente é mal e que eu sou dependente do Senhor para mudar isso, como o Anderson falou, de dentro para fora. Porque se eu não mudar lá dentro, eu solto isso para fora aí, ó. Toda essa maldição mesmo, essa coisa ruim. Mas, Falou ruim, eu Jaque, vou falar pior que Jaque, ele. Então, o seu testemunho nos fortalece, entende? Isso não é de todo ruim, não. Você está falando, o que você está falando também reflete em nós. Ninguém aqui é perfeito, entende? Então, quando você fala que você errou, que você tinha os desejos, é o que passa na cabeça da gente. Às vezes a gente não faz, às vezes a gente fica em silêncio, às vezes a gente vai para o embate, enfim. Mas é humano, entende? Para a gente poder perdoar o outro, é necessário que a gente também se perdoe, entende? E a gente entenda o que você falou. A graça é de Deus, entende? Então, Senhor, me ajuda a me perdoar para que eu possa perdoar ele. E a vida que segue, entende? Com a ajuda dos irmãos, dividindo, conversando, né? Como foi para você? Foi difícil? Assim mesmo, entende? Essa é a caminhada do cristão, né? A gente não, eu não acredito que tenha nenhum Cristo entre nós, né? Acredito que todos somos seguidores daquele que é o Cristo, né? Então é nesse sentido
confessar os pecados entre nós, conversar entre nós, falar das nossas fraquezas entre nós, nos fortalece. Não se diminua e não se olhe e se enxergue como uma filha amada de Deus, que é o que a gente é. Dependente, Não estou sim, diminuindo, né? mas eu acho que é importante a gente não. A gente falar o que a gente está Sim, é isso sentindo, aí. sabe? É isso Porque, aí. porque o Deus está vendo, a gente está escondendo de quem? A palavra cura. É isso mesmo. É isso. Amém, Pessoas Jaque. curam pessoas. É isso aí. Pessoas curam pessoas. Vamos tirar uma foto para quem conseguir abrir a câmera? Para mim mostrar pro, pro pastor que eu tô trabalhando, né, Marise? Tô trabalhando, ó. Tá Colocar sim, minha muito camiseta bom. aqui da Ibabe, ó. Fé, esperança e amor, ó, já. Cada aula, cada aula eu faço assim, ó. Não, essa foi a melhor aula. Aí passa a aula, aí eu falo, não, essa foi a melhor aula. Aí passa outra, não, essa daqui é a minha preferida, porque às vezes eu vou ouvindo depois, né? Aham. Então eu não sei qual que é a minha preferida, gente. Eu achava que tinha sido a outra, a passada, mas agora eu não sei mais. Muito Que bom. bom, Foi muito bom. Ô, que bom. Jaque, você ficou com vontade de bater só a cabeça de uma pessoa. Eu tenho essa vontade todo dia. Todo dia eu tenho essa confusão, esse Olha o sentimento. Dorival aí, ó. Por que tô pensando isso? Eu posso falar Mas só é, uma coisa de verdade? Hoje mesmo eu estava orando e eu falei para Deus, falei, Senhor, tira essa vontade de eu xingar essa pessoa tanto, 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 porque eu tô perdendo as estribeiras, Senhor, me perdoa, eu não quero xingar. Eu xingando para Deus mesmo, não era para ninguém não. Sabe? E eu falei, Deus, eu não quero ser assim. E a gente, infelizmente, a gente, né? É humano. Gente, mas eu já sou diferente. Eu sou a pessoa que engulo o sapo, a Vitória Regia e tudo que vocês imaginarem. Então, cada um é o jeito que Deus quer, uai. O Anderson hoje virou confessionário. Para você ver que você não Olha, tá sozinha, Jaque. mas só uma coisa, infelizmente eu não estava na aula passada online. Que aula maravilhosa, espetacular, parabéns. Um homem falando das mulheres com tanta propriedade. Anderson, você, é como a irmã falou, você não sabe qual que é a melhor aula da aula, todos os professores. que Que bom. aula, que maravilha. Linda, linda, Obrigado. linda aula. Obrigado mesmo. O que anima a gente é isso. A gente está tentando seguir no caminho certo, né? Então, quem vai falar para nós se a gente está caminhando ou não são vocês, né? A gente se esforça, mas a gente conta com o Espírito Santo e com a aceitação de vocês da gente estar chegando em algum lugar. Nossa proposta é essa, né? A Eu gente acho que poder o termômetro de uma boa aula, né, como a gente está tendo, é quando a gente fica a semana inteira pensando naquilo, refletindo, e é o que aconteceu, né? Então você fica muito ansiosa quando chega domingo, que é um protesto meu, por que tem que esperar até domingo, Tenho né? ouvido. Para o próximo semestre, eu vou propor para o André para a gente, Nossa, no dia é seguinte ou para o outro. desesperador, porque você vê esses comentários lá, né, e você não quer perder o time da conversa, você quer logo. Então é muito gostoso, né? Você ter acesso e é maravilhoso, muito bom. Legal. Gente, obrigado. A gente tirou a foto? Eu não sei se alguém tirou. Não? Deixa eu arrumar meu cabelo, peraí. Ó, Jaque, a história do cabelo de novo. De novo, você viu, né? Ó, muita luz, ó, tá vendo? É o brilho, é o sol daqui da ponte. Que brilha, tá Mente vendo? Tá se brilhante. pondo. Gente, fiquem com Deus. Obrigado. Tá vendo? Boa noite, Lori, obrigada. Michele, Tchau, obrigado. gente. Boa Obrigado a todo noite, Deus mundo. Obrigada. abençoe a Denise, Boa Bru, todos. noite. Roberta, Denise, Marise, saudade, Denise, Jaque. linda. Fiquem com Deus. Bem. Bem.